A semana passada, mais um caso de vandalismo com furto de fiação elétrica voltou a atingir a Avenida Safira, na região do Porto Meira, nas proximidades do shopping Catuaí Palladium. Foi a segunda ocorrência no mesmo ponto em menos de 3 meses. E quem está aqui para falar desse problema e também dos projetos de iluminação em andamento aqui em Foz é o diretor de iluminação pública da cidade, Pedro Rodrigues. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Gostaria de dizer que é uma honra, né, estar de volta aos estúdios da CBN. Fazia muito tempo que não os via por aqui, não estava... Comigo é a primeira vez, então com o Guilherme é a segunda, né? Exatamente. Mas fico muito feliz em vê-los por aqui e tenho certeza que o trabalho aqui está sendo muito bem executado. Sobre os furtos da iluminação pública, realmente a gente teve um problema ali na Avenida Safira. É a segunda vez que a gente teve esse furto. E o que nos chamou a atenção dessa vez é que o material que está sendo furtado ali é um material ele não é um material que tem valor comercial, né? Então a gente está tratando esse tema com mais seriedade, justamente porque anteriormente a gente era um pouco acostumado com os furtos de cobre, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que ele tem um valor comercial um pouco maior. Mas no caso ali, o que foi furtado foram ramais de alumínio, ou seja, eles não têm um valor comercial. Então nós estamos em conjunto ali com as investigações com a Secretaria de Segurança Pública, né? O Almirante Tinoco está colaborando com a gente nesse sentido, ajudando a gente a tentar entender, justamente para a gente identificar o que realmente aconteceu ali. Ô Pedro, seria sabotar? É desconhecimento? É sabotagem na verdade, nós temos duas linhas de investigação nesse caso. Nós acreditamos que ou possa ser alguma ocupação, alguém que usou esse material, reaplicou esse material, né? Porque ele é um ramal de alumínio, mas ele pode ser aplicado em outras atividades. Então, ele pode servir como derivação para ligações de casas. Ou, então, aí uma pessoa mal intencionada que já praticou esse furto, porque aquele local que ele praticou o furto, a Avenida Safira, é um local muito movimentado à noite, principalmente após as 11 horas, que é o horário em que os trabalhadores do shopping eles se deslocam, né? Eles vão até suas residências e eles passam por ali. Ou seja, aquele local escuro por volta das 11 horas, ele pode propiciar a ação, né, de pessoas que praticam furto no local. E é por isso que a gente está tomando muito cuidado, a gente está tendo muita atenção naquele trecho para evitar qualquer tipo de novos furtos ali no local. A Safira, para quem não sabe, é aquela lateral do shopping ali, né? Você saindo da Avenida das Cataratas, pega a direita para ir para a região do Porto Meira? Exatamente. A gente teve dois problemas ali. A gente teve um problema já no cruzamento ali da Avenida das Cataratas com a Safira. A gente teve um problema de furto. E a gente tem um outro problema de furto ali na Avenida Safira, que é quase em frente ao Horto Municipal ali, né? Uhum. Inclusive, o nosso material que foi furtado, ele é exatamente ali, que é basicamente no cruzamento com a Paineiras ali, né? Onde tem aquela rotatória ali para ir para o Horto e para ir para outro lado. Exatamente. E é por isso que a gente também pede o apoio da comunidade, das pessoas que passam pelo local, que se elas identificarem qualquer atitude estranha, qualquer pessoa que esteja ali manuseando, transitando de forma suspeita, que eles entrem em contato com a Guarda Municipal através do 153, que uma equipe da Guarda Municipal vai se deslocar até o local. Porque a gente está trabalhando para manter aquele trecho funcionando, para justamente a gente não ter essas outras situações que são decorrentes ali da falta de iluminação. Então, hoje o trecho está funcionando, mas a gente pede o apoio da comunidade nesse sentido. Ô Pedro, apesar de não ter utilização praticamente nenhuma, a não ser esse alumínio que você falou, qual que é o prejuízo para nós, né? Porque não é da prefeitura, é nossa, né? Um furto desses aí. Cris, nesse caso, o furto ele não tem um valor tão alto. Ali a gente gastou por volta de mais ou menos uns R$1.000 para repor. Né? Claro, é um valor alto, é um dinheiro público, que poderia ser utilizado em outras situações. Então é um dinheiro público, todo o dinheiro público, ele, por si só, o gastá-lo já se trata de um gasto que a gente não gostaria de fazer. Mas dentre os furtos que a gente teve, esse não é um furto que não tem tanta despesa assim. Se fosse de cobre esse material, o valor seria muito maior. O problema é que aquele furto ele gerou um transtorno para a comunidade do local muito grande, né? E a gente demorou ali de 2 a 3 dias para identificar esse furto. Então, assim, foram 2 ou 3 dias ali em que os trabalhadores, né, do Shopping Catuaí, ao se deslocarem até suas residências, eles passaram para um local escuro, né? Então, tanto os homens quanto as mulheres tiveram ali riscos aumentados por conta disso. Então, não é exatamente o valor do material em si, mas o dano que ele causou para aquela comunidade. E aquele trecho ali é mata dos dois lados, né? Para quem passa a noite, eu acredito que dê medo mesmo no escuro. E a gente tem outras situações. Alguns trabalhadores do shopping, eles usam a via para estacionar seus veículos, né? Então, a gente tem ali, realmente o risco fica aumentado para aquelas pessoas. E a gente sabe, né? Boa parte dos trabalhadores do shopping são mulheres, né? Então, imagina, mulheres em um local escuro,
com mato no entorno, isso acabou gerando um transtorno muito grande. Então, provavelmente elas tiveram que pedir aplicativo, né, pedir para quem as buscasse. Alguém então, acompanhar, né? Exatamente. Então, não é o valor em si, é o dano que foi causado ali, e é por isso que a gente está preocupado. A gente teve outros furtos também nos últimos dias. A gente teve um furto na Praça da Paz. Esse furto ele foi identificado no momento, né, exatamente pela Guarda Municipal, e a pessoa foi presa. Tem um outro mito também que eu gostaria de falar e deixar claro, e também para ajudar a população a nos ajudar, da ideia de que as pessoas não ficam presas. Quando elas furtam, quando elas praticam furto que envolve material de recurso público, dependendo da situação, elas permanecem presas. E a gente tem situações também de pessoas que já praticaram esse furto mais de 10 vezes. Ou seja, vai chegar um momento em que o juiz não vai liberar essa pessoa na audiência de custódia. Então, nós precisamos do apoio da comunidade e a gente já está em trabalho com as forças de segurança para mitigar, para identificar as pessoas que estão praticando esse tipo de furto. E a gente também já iniciou novamente, com o apoio da Polícia Civil, as investigações para a gente coibir novamente as pessoas que receptam esse material. Então, no passado, a gente já fez algumas operações, pessoas foram presas na época, quando a gente teve um aumento, né, expressivo desses furtos. E agora, com esse incremento, né, com esse aumento novamente no início do ano, com esses furtos, a gente vai trabalhar em conjunto com as forças de segurança para identificar essas pessoas que receptam e colocá-las na prisão. A gente sabe que existe todo um mercado paralelo com relação a isso, e é um mercado até transfronteiriço, viu? A gente tem notícias publicadas na imprensa da Argentina de furtos na iluminação em cidades fronteiriças da Argentina, que o cobre acaba vindo parar no Brasil ou no Paraguai. Então tem situações, infelizmente, como essas. Eu vi esses dias na imprensa nacional, se não me engano no jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro eles estão substituindo alguns trechos de cobre por justamente essas fiações de alumínio, que são mais volumosas, mas devido ao menor valor de mercado, atraem menos atenção. Aqui em Foz do Iguaçu tem algum movimento desse tipo também? A gente tem vários trechos que foram substituídos. No período anterior, em que eu estive na iluminação pública, a gente fez essa substituição. Nós tivemos um momento de pós-pandemia, eu acho que todo mundo se lembra, em que a gente teve vários problemas com furtos. E a gente fez a substituição. Então, eu posso citar, por exemplo, a Avenida Paraná. A pista de caminhada da Avenida Paraná, ela é de alumínio. A gente tem boa parte das pistas de caminhada aí com alumínio. E, na época, a gente tomou essa decisão justamente para evitar o apagão, né? Porque tinha locais que a gente já tinha reposto 6, 7 vezes e a gente não tinha conseguido. À época, a gente chegou a gastar, num ano, 3 milhões de reais em reposição de material. Ou seja, um valor absurdo, né, que foi gasto nesse sentido. Mas hoje a gente nesse momento, a gente está trabalhando também para repor em alguns locais. Então, se a gente tiver um incremento, se esse furto permanecer, a gente substitui por alumínio. Não é o ideal, não é o material ideal, mas é o que mantém tudo funcionando. Ô Pedro, você falou dessa troca por alumínio. Eu lembro que vários roubos, vários furtos ali na Paraná. Agora sossegou, tu acha que é em função disso, do alumínio? E além do alumínio, vocês têm algumas outras estratégias para tentar evitar essa quantidade de furto? A gente tem várias estratégias. A gente teve um furto outro dia ali na General Meira, o início do trecho da General Meira até mais ou menos ali o semáforo do Colégio Agrícola está todo furtado. E ali a pessoa que praticou o furto, ela furtou praticamente 30 centímetros de cobre, né, de fio de cobre, em praticamente todos os postes, né? Então, assim, financeiramente para ela não foi interessante, mas a pessoa ali, talvez um usuário de droga, na fissura, né, ele acabou furtando. E ali é um local que, se a gente continuar tendo, por exemplo, na General Meira, a gente continuar tendo esse tipo de situação, a gente vai substituir por alumínio. Então, a gente tem aí locais em que a gente tem interesse e que a gente está trabalhando nisso. E a gente não tem pudor nenhum. Se for preciso, a gente faz os ajustes. Posso citar a própria Avenida Paraná, a gente tem outras estratégias, a gente concreta caixas, a gente faz uma série de modificações para evitar. A gente rebaixa essa caixa, ela fica enterrada, então dificulta bastante a atividade da prática do furto. O problema é que boa parte desses furtos são praticados por pessoas aí, geralmente pessoas que são usuários de drogas, né, que estão ali buscando, né, qualquer tipo de material para revender esse material e trocar por droga. Então, essas pessoas não agem de uma forma muito linear, né? Então, todos os dias também a gente é surpreendido, né, com as novas práticas, novas tentativas. Você falou que o alumínio não é o material ideal. Por quê, Pedro? É que dependendo da situação, se você colocar o alumínio debaixo da terra, a tendência dele, a vida útil dele vai ser reduzida, né? Então, o alumínio com a umidade ele não funciona muito bem.
E ele também tem a questão da bitola do cabo. Então, dependendo da quantidade de energia que você precisa passar de um ponto ao outro, você vai precisar fazer algumas alterações. Mas é assim, né, hoje a gente já tem materiais que a gente compra que já são preparados para isso, né, já são preparados para ficar debaixo da terra, mas a gente sabe que a durabilidade é bem menor do que o cobre. O cobre é o material ideal mesmo para a gente poder fazer esse trabalho, né, de passagem mesmo. Você falou da General Meira, da Avenida Paraná. Tem mais algum ponto vulnerável para esse tipo de crime aqui em Foz que vocês monitoram? Praça da Paz é o local Ali onde é complicado também, complicadíssimo, né? mas a gente tem um trabalho ali intensivo com a Guarda Municipal. Então, tanto é que nos últimos dias foram feitas prisões ali no trecho, mas ali é um local que realmente sempre nos assustou assim, a prática. E ali a gente tem a prática do vandalismo. Então, a pessoa ela identifica que o material não tem valor, aí ela danifica o material, né? Então, a gente tem ali por algumas vezes a gente teve que repor os materiais ali por prática de vandalismo e não de furto. Pergunta também aí com relação a como que vocês detectam essas situações quando não é no tempo real ali? Porque você até citou ali que, por exemplo, da Avenida Safira demorou um tempo até que fosse comunicado. Tem algum sistema de monitoramento ou depende muito da questão da população entrar em contato? Neste momento nós não temos um sistema de telegestão, mas a gente vai ter no futuro. Então, a nossa ideia é que a gente, a partir do dia 14 de abril, quando inicia a concessão da iluminação pública, e lá a gente tem mais ou menos uma previsão de 30% desse parque de iluminação, que são mais ou menos 50 mil lâmpadas, 30% dele, que serão as principais vias, elas vão ter telegestão. E principalmente, vamos citar o exemplo da Safira, ela é exatamente um local onde a gente colocaria, que é um local onde você não tem moradores no entorno, né? E aí isso dificulta. Na Avenida Paraná, ali perto do IF, a gente tem a mesma situação, a gente depende de rondas para poder identificar. E respondendo a sua pergunta, a gente sempre depende do apoio da população, a população identificar, né, verificar a lâmpada queimada e fazer o chamado no EOV para que a gente possa fazer essa troca ou a substituição ou a reposição do material. Pedro, a gente tem visto aí vários temporais agora nesse verão. E aqui em Foz, agora na minha região parou, mas antigamente qualquer ventinho a iluminação da rua já caía. Vocês controlam isso também ou é com a Copel? Como é que funciona e para quem que a gente reclama quando acontece um negócio desses? É uma dúvida bem comum essa. O ideal, a rede elétrica ela pertence à Copel, né? Mas o município está atento a essas demandas, até porque nós temos aí situações onde que envolve algumas árvores, algumas coisas nesse sentido. A gente vem intensificando o relacionamento com a Copel, justamente porque a população entende que a problemática da falta de luz tem uma relação direta com a prefeitura. E, na verdade, ela não tem. Mas nós estamos trabalhando em conjunto com a Copel, já conversei com a Sheila, que é a nossa agente de relacionamento, a pessoa que cuida dessa parte. A gente vem intensificando as parcerias justamente para a gente ajudar a Copel a evitar que a gente tenha esse tipo de situação. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, Copel, a Prefeitura, a gente fazendo esse ajuste para a gente tentar identificar quais são esses pontos para a gente poder mitigar essa demanda. Mas, de pronto, basicamente, essa é uma demanda da Copel. Da Copel. E outra coisa que eu queria te perguntar, vocês têm algum levantamento com relação à demanda e melhoria ou ampliação da iluminação em alguma região da cidade? Tem, inclusive a gente vem trabalhando, essa é uma das prioridades, o General Civiluna, o prefeito, ele tem como promessa de campanha a melhoria da iluminação pública, ele usou isso como plataforma e a gente é muito cobrado com relação a isso. Então, o meu retorno à iluminação pública, o primeiro pedido que o general fez foi nesse sentido, né? Quando é que a gente vai converter todo o nosso parque de iluminação pública? E a gente tem uma previsão para a gente iniciar mais ou menos ali no mês de maio. Então, a partir do mês de maio, a gente vai ter uma melhoria significativa em alguns bairros. A gente ainda não definiu de 100% quais serão esses bairros que vão receber as melhorias de iluminação, mas nós acreditamos que serão bairros onde a gente tem índices de furto maior. Então, a gente tem ali, né, monitorado com a Secretaria de Segurança Pública quais são os bairros que a gente tem mais problemas durante o período noturno e provavelmente serão esses os bairros que a gente vai iniciar a implantação primeiro. Eu posso citar um bairro que a gente tem no período diurno um movimento muito grande, que é a Vila Portes, mas no período noturno a gente tem pouquíssimo movimento. Nossa, então, parece um bairro fantasma. Exatamente, noite, né? E é um local onde as pessoas não circulam por medo, né? Então ali no período noturno elas não circulam por medo. E é um bairro que é escuro, ele realmente não tem assim a melhor das iluminações. Então nós acreditamos que esse seja um dos bairros que a gente vai atacar primeiro para a gente fazer as melhorias. Nós também temos uma grande demanda com relação à área rural.
A área rural do município, a gente tem um número muito grande de reclamações. A gente tem outras dificuldades na região rural, que algumas delas não têm poste próximo, né? Então a gente não tem a rede elétrica muito próxima. Mas dentro da concessão a gente tem uma prioridade para essas regiões também. Hoje a gente tem aí várias ruas, várias avenidas em área rural que não tem nenhum tipo de iluminação. Então são esses os pontos que a gente vai priorizar para a gente poder fazer esse trabalho. Mas eu acredito que até o final do ano a gente tem aí 80% da cidade já com LED, que é o que a população merece, né? A sociedade merece. Todo mundo paga caro, né? A taxa de iluminação pública não é uma coisa que todo mundo gosta de pagar. Então acho que todo mundo merece iluminação. E eu mesmo, na porta da minha casa, a gente não tem, a minha iluminação não é de LED. Então eu espero que a gente consiga fazer o mais rápido possível. Estamos conversando aqui com o Pedro Rodrigues, ele que é diretor de iluminação pública aqui em Foz do Iguaçu. Pedro, vou perguntar assim, uma situação bem prática, né? Por exemplo, na frente da minha casa ou de qualquer outra casa, o poste próximo ali está ou com a luz queimada à noite, né? Ou com a lâmpada queimada à noite, ou com a luz acesa durante todo o dia. Como que eu faço para acionar o serviço de iluminação pública para resolver essa situação? Guilherme, nós temos 2 caminhos que as pessoas podem seguir. O primeiro deles é pelo eOuve, né, que é o aplicativo eOuve. Ela pode entrar em contato pela ouvidoria através do 156 e ela também pode entrar em contato com a gente através do 3521-1704. Esse telefone cai direto lá na nossa mesa, então geralmente a gente disponibiliza ele caso as pessoas já tenham tentado de alguma forma ou de outra e ainda não tenham tido algum tipo de resposta. Mas são esses os caminhos, tanto pela ouvidoria geral do município quanto direto ali com a gente. No futuro esses números vão mudar, a gente vai ter essa entrada da concessão e nós acreditamos também que o serviço vai funcionar 24 horas, que esse talvez seja o grande defeito do nosso atendimento ao público. Que é o seu horário comercial. Exatamente, ele é exatamente no horário que a prefeitura funciona, só que a população, quando ela percebe que a lâmpada não está funcionando, geralmente ela só percebe isso no período noturno, né? Então você chega na sua casa, quando dá umas 19 horas, você percebe que essa lâmpada não funcionou. Então a nossa expectativa é que a partir do dia 14 de abril a gente estenda esses horários para a população conseguir fazer esse chamado num período ali diverso. Mas ali no eOuve, 24 horas por dia, a pessoa pode registrar, né? Exatamente. O aplicativo é 24 horas, ele não tem horário e o atendimento telefônico do 156 é dentro do horário comercial. E o nosso atendimento lá no 3521-1704 é a mesma coisa. Mas a gente espera que a gente vai resolver isso aí nos próximos dias. Pedro, e no caso de eu ver alguém furtando fiação, eu fico filmando e torcendo para ele cair ou eu ligo para a polícia? Guarda Municipal, liga direto no 53, que com certeza uma equipe da Guarda Municipal vai se deslocar, essa é uma prioridade da gestão, a gente está atuando nessas questões de furtos. Então, a pessoa, a partir do momento que ela identificar, ela pode entrar em contato com a Guarda Municipal, que com certeza uma viatura vai se deslocar até o local. O perfil desse pessoal do furto, a maioria é morador de rua? Como é que vocês caracterizam o pessoal, Pedro? Exatamente. A maior parte das pessoas que praticam esse furto são moradores de rua, usuários de drogas, as pessoas que ficam aí no dia a dia, né, transitando, né, sem destino. E dos receptadores, a gente daí é variado, né? Os receptadores são todo tipo de pessoas. Eu não vou chamar essas pessoas de empresários porque não são empresários, né? Não tem como, são criminosos. Mas a gente tem um perfil das pessoas que receptam e também das pessoas que são presas aí praticando furto. E a maioria dos receptadores tem empresa formada, atua em alguma determinada região? Vocês têm mapeado isso? A gente tem mapeado, a gente já prendeu algumas pessoas dessas no passado e aí é de todo tipo. Tem empresas que são de fachada, tem empresas que se aproveitam de outras empresas. Então a gente tem... É bem estruturado esse tipo de prática. Então, a pessoa que recepta esse tipo de material, ela tem mecanismos ali para tentar ludibriar a fiscalização e a própria polícia. Esse pessoal que você falou que foi preso voltou a trabalhar ou não? Não, a gente tem em situações 2 casos de pessoas que foram presas. Uma delas foi presa por porte de arma da vez que a gente fez a operação e a outra foi presa com material no estoque. Ela tinha estoque de material, então ela foi presa em flagrante. Ela ficou, eu acredito que, se eu não me engano, quase 30 dias presa. Né? E aí conseguiu lá, por uma forma ou outra, sair, mas ela está respondendo e eu, inclusive, fui intimado outro dia como testemunha, então o processo está acontecendo, a pessoa está com problemas. Para fechar essa entrevista, você citou aí que, né, tem esse processo de concessão em andamento, né? Acho que 14 de abril, né, a data, né? Exatamente, a nossa data limite de começo da estruturação é a partir do dia 14 de abril. O que a população pode esperar aí da iluminação pública com essa entrada de uma concessionária aqui na cidade?
Olha, nós temos uma concessão que vai trabalhar nos próximos 13 anos. A gente pretende ter um incremento no número de equipes. O nosso contrato atual ele já não previa uma série de situações. Então, o nosso contrato hoje vai prever o atendimento 24 horas, vai atender um número maior de equipes para atendimentos. A gente tem agora previsto no contrato os campos de futebol e também a modernização de 100% do parque. Então, nós acreditamos que é uma virada de chave muito grande. A gente sabe que a população precisa dessa iluminação e nós acreditamos que até o final do ano a gente vai conseguir entregar com essa nova concessão. Conversamos aqui com o Pedro Rodrigues, diretor de Iluminação Pública da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado a todos, fico muito feliz de vê-los aqui também na bancada. Obrigada, Pedro.